Olá, empreendedores! Eu tenho recebido perguntas de outros empreendedores sobre como fazer a divisão da empresa, como fazer a divisão das ações da empresa, pedindo dicas sobre isso. E eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui agora. A primeira dica é: não deixe essa discussão para depois. Essa discussão precisa ser feita logo no início da companhia, logo no início da empresa. Não precisa fazer desde a etapa de ideação da empresa, mas a partir do momento que vocês sentaram para executar a ideia da empresa, eu recomendo que vocês tenham isso bem definidos entre todos os sócios e não deixem essa discussão para depois. E a discussão é basicamente como se divide a empresa, quais sócios têm quais pedaços da empresa e também o que acontece se no meio do caminho alguém quiser sair ou alguém não concordar com a permanência de certa pessoa lá. Então, assim, é divisão e também meio que um acordo entre sócios ali. Eu vou tentar trazer isso aqui do ponto de vista mais aí da situação mais simples para a situação um pouco mais complicada. Eu gosto muito da situação simples porque foi a situação que eu vivi. Então, e a situação simples divide todo mundo igual. Na minha primeira empresa que eu fundei junto com o Ariel, nós dois tínhamos metade. Na 99 éramos eu, o Ariel e o Paulo, e a gente dividiu 1/3 para cada um. E eu gosto muito dessa situação porque ela é simples, não precisa se discutir se alguém se considera mais importante na empresa, não entra por umas discussões meio esquisitas. O nível de risco das pessoas envolvidas ali, no caso de nós três, era o mesmo. Então a gente achou justo seguir dessa forma. E eu entendo que muitas vezes não é possível seguir nesse caminho. E tem algumas coisas que eu acho bastante justas serem discutidas. Por exemplo, um sócio que entra depois que a empresa já está rodando há um tempo. Então é justo que essa pessoa tenha uma participação menor, principalmente se já foram construídas coisas que tiram o risco da empresa, que diminuem o risco da empresa. Então você já tem, por exemplo, um sistema ou um app publicado, você já tem time montado, você já tem uma quantidade de clientes relevante, você já entende que aquele produto que você está levando para o mercado teve alguma validação e tem algum valor. Então é justo que uma pessoa que entre numa situação como essa tenha uma participação menor. Também acho justo se você tiver níveis de dedicação diferente entre os sócios da empresa, você tem participações diferentes. Então uma pessoa dos sócios consegue se dedicar completamente para a empresa e o outro sócio vai conseguir se dedicar só um pedaço do tempo dele porque ele tem um outro emprego ou porque ele estuda ainda ou coisa do gênero. Então acho justo nessa situação também ter uma divisão diferente. E também acho que quando você tem uma diferença de experiência e de capacidade de contribuição para a empresa muito grande, tipo alguém que tem muitos anos de mercado e um recém-formado, coisa do gênero, se o nível de dedicação for igual, acho justo ter uma discussão ali. Essa é a discussão um pouco mais difícil ali, porque o nível de risco das pessoas é o mesmo. Mas talvez o nível de contribuição seja bastante diferente. Mas eu queria falar algumas coisas aqui que eu acho que é importante você ter em mente na hora que você tem essa discussão. Acho que o primeiro todo mundo que participe dessa discussão concorde e entenda a divisão, né? Então a divisão, qual que é o racional da divisão? É igual porque não entendemos que somos tão diferentes assim, ou tem essa diferença aqui porque o nível de dedicação vai ser diferente, ou porque a empresa já estava rodando a empresa há um ano quando você entrou. Então qualquer uma dessas discussões que todo mundo entenda o racional por conta dela e todo mundo concorde com aquilo para seguir. Outra coisa que tem que ser levada em consideração a ideia, principalmente numa startup, ela vale muito pouco comparado com a execução. Então, do meu ponto de vista, principalmente se não foi construído muita coisa, não é justo que a pessoa que teve a ideia tenha mais participação do que a pessoa que não teve a ideia, porque a execução da ideia é tão mais importante do que a ideia que eu não acho que isso é um bom argumento, mesmo porque se a ideia não for bem implementada, a empresa não vale nada. Então a ideia é frágil, vamos dizer assim, no ponto de vista de argumentar para trazer participação para a empresa. Isso aqui é super importante. Não dividir a empresa pensando no que é a melhor negociação para você. Então, algumas pessoas entram numa posição de eu vou negociar para tentar a melhor percentual para mim. E
Na verdade, o que você tem que pensar, todos os sócios têm que pensar na empresa é como que eu garanto que todo mundo vai estar motivado na quantidade certa durante todo o período da empresa, né? Empreender uma startup não é um trabalho de 1, 2 anos, é um trabalho de 5, 8, 10 anos. E durante 5, 8, 10 anos você vai passar por situações que são muito desafiadoras. Pelo menos todas as startups que eu conheço, todas as empresas que eu conheço, que eu conheço os fundadores, todo mundo tem histórias de períodos que foi muito difícil para a empresa, que a empresa quase fechou, que passou por desafios muito grandes. E nessas horas, se você não tiver todo mundo motivado, muitas vezes você não consegue transpor o desafio. Então, quando você está nessa conversa, não pensa como uma negociação e pensa muito como que eu mantenho aquela pessoa motivada. Então, eu até, por exemplo, você entra numa posição de eu até acho que eu mereço mais da empresa, por algum racional que você tem na sua cabeça, mas se eu não tiver essa pessoa motivada junto comigo, a gente não vai conseguir passar os desafios que a gente vai ter pela frente. Então, talvez seja um pouco melhor você abrir mão um pouco do que você acha que merece mais, simplesmente para manter aquela pessoa motivada e com sangue no olho na hora que você mais precisar, que é a hora que a empresa passar pelos desafios, né? Então, acho que é essa dica que eu dou na hora que você tiver. Não entra no modo de negociar, vou pegar cada pedacinho para mim e muito mais. Entende como todo aquele conjunto de pessoas pode estar suficientemente motivado para passar por todos os desafios que vêm pela frente. E a última coisa que eu queria dizer é, depois de tudo isso acordado, é importante que todos nessa conversa tenham vesting em Cliff. O vesting significa, geralmente o vest é feito de 4 anos, significa que você só vai ter toda a sua participação para você e você poder usar essas ações da empresa no final de 4 anos. E você vai recebendo os seus pedaços proporcionalmente ali. E o Cliff, geralmente o Cliff é feito de 1 ano, significa se você sair antes desse período, se você sair antes do período de 1 ano, você não fica com nada da empresa. E esse é um bom mecanismo para vocês, como sócios, ficarem confortáveis em dar participação um para o outro, e de que se alguém sair do barco ou se alguma decisão for feita errada ali, você pode desfazer aquela decisão de alguma forma ao desligar a pessoa, ou a própria pessoa falar eu não quero mais isso, ela sai e ela não prejudica a empresa com isso. Então é um mecanismo de você conseguir proteger os interesses da empresa ali quando existe uma discussão de sociedade, tá? Então, esses são os pontos que eu trouxe aqui para recomendar para vocês discutirem quando estiver começando uma sociedade. Então, espero que essas dicas tenham sido úteis e a gente se fala na próxima aí. Um abração.